Olá, esse é mais um episódio do podcast da FAM. E hoje nós estamos aqui reunidos com o Dr. Alberto Machado, que vai nos falar um pouquinho sobre associações. Alberto, por favor. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alberto, eu sou contador, advogado e sou titular do Grupo Cantareira, composto pelas empresas Cantareira Contabilidade e Cantareira Administradora de Condomínio. Bom, Elani, antes de nós adentrarmos no assunto associações, eu penso que é muito importante nós falarmos primeiro do associativismo, né? Associativismo é um instrumento muito importante para que uma comunidade saia do anonimato e comece a ganhar uma expressão no seu segmento social, econômico, meio ambiente e até mesmo de moradores. Então, o associativismo, na realidade, ele é uma aplicação de um modelo de junção de pessoas físicas e jurídicas para alcançar um determinado objetivo. Eu digo que o associativismo, ele se caracteriza muito naquele bordão, juntos somos mais fortes. Alberto, isso é interessante. Como é que se forma uma associação? O que é uma associação em si? A associação é uma junção de pessoas para a realização e atingir um objetivo comum. A associação, para criar uma associação, para nascer uma associação, preciso de hoje de pelo menos 6 nomes, que seriam um presidente, um secretário, um tesoureiro e 3 conselheiros fiscais, né? Ok, mas como é que elas começam? Eu estou aqui, por exemplo, nós vamos tratar da questão específica de moradores, né? Certo. De condomínios ou de uma rua, determinadas ruas. Como é que isso se forma? Como é que se chega à ideia de ter uma associação? Por que uma associação? Tá, vamos lá. A associação, ela tem mais peso do que uma ação individual. Né? Então, a associação ela é muito mais importante, ela tem muito mais peso do que uma ação isolada de um morador. E numa questão de reivindicação em relação a um órgão público, uma reivindicação feita através de uma associação, ela tem muito mais peso em relação a uma reivindicação pessoal, né? De um indivíduo. Um indivíduo só. Isso, tem muito mais peso. Ele não consegue ir a uma prefeitura. Se ele for à prefeitura pedir alguma coisa, não vai conseguir. Então vamos falar sobre uma associação de moradores, né? Então, um grupo de moradores ali, de um entorno ali, de um bairro, decidem criar uma associação. Então, eu preciso de ter pelo menos 6 nomes para constituir a associação, tá? Sim. É óbvio que os associados vão ser os moradores que compõem ali aquele bairro, mas a constituição do documento eu preciso de ter 6 nomes pelo menos. No mínimo são 6 pessoas. Que não precisam ter nenhuma profissão definida. Não precisa. Não. Eles precisam estar envolvidos naquela comunidade a qual eles querem defender e buscar melhorias para aquela comunidade. Daquela região. Exatamente. Então, eu tenho o presidente, eu tenho o secretário, o tesoureiro e o conselheiro fiscal. A obrigação, os direitos e deveres deles ali estão todos elencados no estatuto. Então, cada bairro é elaborado um estatuto de acordo com a necessidade daquele grupo. Como é que vai chegar, antes de chegar no estatuto, como é que é feito isso? Porque existem associações que já desde que você compra um lote, vem descrito lá no contrato padrão que aquela determinada região vai pertencer futuramente a uma associação. E existem locais que não, juntou-se, tem um problema determinado e essas pessoas vão realizar ali uma benfeitoria ou vão atrás de benfeitorias. Como é que se chega nisso? Tá, perfeito. Então, vamos partir primeiro de um princípio que eu tenho já um loteamento que funciona, ele já tem casas ali, mas ele não tem uma associação formada. Então, aquele grupo de pessoas, pelo menos 6, decide criar uma associação. Então, eles têm um objetivo em comum. Eles chamam os moradores que querem participar daquele objetivo, sim. Onde eu tenho pelo menos os 6 nomes, que é para compor essa chapa, e aí é feito o processo legal. Como que é feito o processo legal? A gente faz um edital de convocação dizendo que aquele bairro tem a intenção de criar uma associação e naquele edital eu coloco dia e hora específico para uma assembleia. Mas aí são esses moradores que vão fazer a convocação ou vem uma pessoa em específico que essas pessoas contactam para contactar todos os moradores? Tá. Como que a nossa empresa ela trabalha, que é a forma mais correta de se fazer.
esse grupo de morador contrata uma empresa, uma administradora de condomínio. Essa empresa, ela elabora o edital de constituição, né? O edital de convocação de constituição dessa associação. Então, eu tenho os itens básicos ali de convocação, que é a constituição da associação, a aprovação de estatuto. Já vou explicar como que funciona essa questão da elaboração de estatuto, né? Então, no edital, a gente coloca o edital de convocação para constituição da associação, a aprovação do estatuto e regimento interno. Sim. Esse estatuto, esse edital, ele segue o regramento do estatuto. Então, a minha administradora, a gente faz o estatuto de acordo com cada bairro. Via de regra, hoje, até mesmo por uma questão da modernidade, os estatutos antigos se falavam assim como em convocação de carta por AR, por exemplo. Né? E isso engessa muito. Nós temos, infelizmente, aqui ainda em Mariporã, alguns condomínios que não atualizaram os estatutos. Então, para fazer as assembleias, tem que fazer carta R, ou seja, isso demanda tempo, demanda custo, né? Sim, e tempo, né? Tempo, porque você tem que ter um prazo para essa comunicação chegar até os moradores. Isso, exatamente. Então, a gente hoje, nos estatutos que a gente faz hoje, a gente coloca os meios eletrônicos, ou seja, convocação por edital e a fixação do edital de convocação na sede ali da associação. E se não tiver uma sede? Na realidade, não é obrigatório ter a sede, não, né? Desde que conste no estatuto que a convocação pode ser, por exemplo, por meio eletrônico. Entendi. Então, eu posso fazer a convocação por meio eletrônico, tá? Então, todo esse regramento, ele vai de acordo com o que está no estatuto social. Então, hipoteticamente, no estatuto social de uma associação, está dizendo que a convocação de uma determinada assembleia é a fixação na sede. Então, é na sede que eu tenho que fazer a convocação. Certo, onde for ser realizada essa assembleia, vai ter que constar o mesmo endereço. Isso, né? Perfeitamente. Então, naquele dia do edital, naquela hora do edital, aí a administradora ela manda a carta do edital, a carta convite para aquela assembleia, para todos os moradores que querem fazer parte dessa associação. Entendi. Aí, naquele dia, é feita a assembleia. Então, a gente segue exatamente a ordem do edital. Então, a gente faz ali, vamos decidir a criação da assembleia, da associação. E é votado sobre a criação da associação. O sim ou não. O sim ou não. Perfeito. Feito isso, é lido o estatuto e é lido o regimento interno que vai compor aquela associação. Então, naquele momento, é claro que, via de regra, no nosso dia a dia, a gente disponibiliza o estatuto e o regimento antes para que o morador possa ler, para que ele possa ter ciência, fazer os rascunhos dele, ou fazer as anotações, e até mesmo, de repente, apresentar para a gente alguns pontos que são específicos daquela comunidade, que seja importante a gente colocar no estatuto e no regimento interno. Feito isso, a gente apresenta novamente em assembleia, é lido novamente em assembleia. Sim. E é feito a votação tanto do estatuto quanto do regimento interno. Feito isso, a administradora ela lavra a ata, né? Ela faz a ata, colhe a assinatura dos presentes ali da assembleia, ou seja, do presidente da assembleia, do presidente eleito, porque naquele momento foi eleito um presidente, foi eleito um secretário, um tesoureiro e o conselho fiscal. Eu vou pedir um esclarecimento. Até então não existe essa figura do presidente e os demais cargos. Quem é que vai convocar essa assembleia? Na realidade, a convocação ela pode ser pelo interessado, ou seja, pelo aquele grupo inicial, aquelas 3 pessoas ali, que se interessar, qualquer morador. Então, qualquer morador não necessariamente convoca. Aquele que vai ser candidato. Não. E via de regra não é assim mesmo. Aquele que está organizando para poder fazer a assembleia não necessariamente é o presidente mesmo. Isso. Só convoca-se pelo presidente aquelas associações que já existem. Aí a convocação, claro que no Estatuto e no Código Civil tem as regras que os associados podem convocar, ou seja, tem alguns pré-requisitos que eles têm que cumprir para convocar. Mas assembleias normais, via de regra, é convocada pelo presidente da assembleia. Nesse caso que ela não tem de Constituição, pode ser por qualquer morador que não necessariamente vai ser o presidente. E aí, para essa formação dessa associação, essas pessoas que vão formar essa associação, por exemplo, se nós estamos lá numa determinada rua, um determinado loteamento, que não existe ainda uma associação, não existe essa formação civil, eles precisam ser todos proprietários dos lotes ou casas? Isso também está determinado no estatuto.
eu posso criar uma associação onde eu coloco que os associados podem ser terceiros, mas eu posso fazer isso. Sim. Mas, via de regra, nós colocamos que vão ser sócios os proprietários daquele lote, daquela região, né? Daquele Sim. bairro. Por quê? Que são as pessoas que são interessadas certo. em fazer ali os objetivos deles serem alcançados. Certo. Então, eu posso, mas a gente não aconselha. Então, a gente coloca que os associados serão obrigatoriamente proprietários reais dos lotes daquele bairro ali. Tá. E é feita alguma comprovação anterior a isso tudo? Ou no dia da Assembleia é feito? Na verdade, no dia da Assembleia, o interessado, ele leva o título de propriedade para provar que ele realmente... Matrícula do imóvel. Um contrato de venda e compra reconhecido firma já é válido. Já, porque a gente está falando de uma região que, às vezes, não necessariamente tem ali a escritura, mas tem o contrato de venda e compra. Um contrato de venda e compra assinado e reconhecido firme por ambas as partes, a administradora aceita ali como título de propriedade. Aí, ou seja, ele pode ser associado daquela associação que a gente está formando, né? Então, feito essa formalidade legal da Constituição, recolhe essas assinaturas do presidente da mesa, isso, do presidente que foi eleito, né? E a gente encaminha para o cartório de registro de imóveis. Lá no cartório de registro de imóveis eu vou registrar a ata, aonde nessa ata vai Constituição da Constituição. Então, naquela ata vai constar a Constituição, a aprovação do início da Constituição daquela associação, a aprovação do Estatuto e do Regimento Interno. Só uma observação muito importante, o Estatuto, ele é o regramento de obrigações e deveres civis ali, né? O Estatuto Social, o Regimento Interno, o Regimento Interno é mais para conduta social. Então, por exemplo, não pode entrar com um cachorro na rua, essas coisas a gente acaba colocando no Regimento Interno, exatamente. E os serviços da associação? O que essa associação vai trazer para esse grupo de moradores? Porque tem que ter um objetivo para eu criar uma associação, né? É serviço público, é segurança, qualquer coisa. Isso está descrito no contrato social no Estatuto Social? Sim, ele tem que estar descrito no Estatuto Social o objetivo daquela associação. Sim. Via de regra, quais são os estatutos? Defender o interesse do bairro X. Né? Tá. E aí esse defender interesse, ele me abre um leque de defender interesse em tudo que para aquele bairro é bom. Ou seja, pedir fechamento de portaria, ou seja, autorização para o município para fechar a portaria, brigar ali com os órgãos públicos para, de repente, conseguir um saneamento, asfalto de rua. Aí entra o peso da associação. Ou seja, é feito através de uma associação e não de um morador. Porque quando a associação ela busca ali, por exemplo, o órgão público, ela está falando em nome de uma coletividade. Então, não é o Alberto que está indo, por exemplo, na prefeitura... pedindo asfaltamento. Exatamente. Então, a associação ela ganha essa legitimidade para defender o interesse daquele grupo. Tá. Em que circunstância... Depois, então, esse estatuto, vamos dizer, essa parte social... Essa primeira parte, esse estatuto, ele já vem pré-pronto. Na realidade, ele tem nós, né, da minha empresa, nós temos, claro, que um modelo padrão, mas ele nunca é um modelo padrão. Eu tenho um esqueleto, que são as cláusulas que são obrigatórias, que precisa constar. É isso que eu ia lhe perguntar. Precisa ter, então, ou seja, ali tem, por exemplo, direitos e deveres dos cargos, né? Ali tem como é feita a convocação, por exemplo, o Estatuto Social, ele prevê quanto tempo antes eu tenho que enviar o edital de convocação para a realização de uma assembleia. Para ela ter legitimidade. Ela está dizendo ali qual que é o quórum, por exemplo, que eu preciso ter para, por exemplo, ao fazer uma alteração estatutária. Então, ali ela segue as regras do Código Civil. Então, o Estatuto, ele segue as regras do Código Civil em relação à associação. Então, essa parte não tem muita alteração, né? Não tem, mas a gente pode incluir algumas coisas que sejam particulares e pertinentes àquele bairro. Ok. Então, vencida essa etapa, né? O que mais você pode dizer para a gente dentro dessa questão associação? O que você acha importante de nós todos estarmos assim cientes da associação? Na realidade, assim, a associação,
ela é muito, muito importante porque ela realmente ganha um peso em relação à representatividade daquele bairro, né? Então, se um indivíduo vai sozinho no município, ele não tem força. Então, a associação ela foi criada justamente para dar expressão e para dar força e poder para aquele bairro em defender os interesses daquela comunidade. E dentro do município, é bem vista a associação? Sim, sem Ela é bem dúvida. aceita? Sim, sem dúvida, é bem vista. E, na realidade, a associação, ela até, no meu ponto de vista, ela até ajuda o poder público. Porque eu não que isentaria o poder público de cuidar daquele bairro ali, mas quando eu tenho um grupo de pessoas unidos ali para arrumar aquele bairro, eu acabo um pouco, não que não seja a responsabilidade do município, mas eu desafogo um pouco o município, porque aquele grupo de pessoas se juntaram de forma pecuniária, ou seja, é importante dizer Sim. isso, que as pessoas que se associaram, que isso está no estatuto, inclusive os valores ali que eles têm que pagar para ter aquela contrapartida, aquele dinheiro é usado em prol do próprio bairro. Da comunidade, Da comunidade, né? exatamente. Exato. Então, dentro disso, a associação vem a facilitar dentro do município. Ela facilita. Ela ajuda, né? Eu entendo que sim, com a certeza. municipalidade, né? Acaba ajudando o município. Aqui em Mariporã, como é que você vê a questão de associações e condomínios aqui dentro de Mariporã? Você tem ideia de quantas associações nós temos aqui? Como é que elas funcionam? Legalidade? Na realidade, assim, hoje em Mariporã, a gente tem condomínio em Mariporã, são poucos condomínios que tem em Mariporã. O que Mais vertical, né? Seria, né? Isso, A figura condomínio é vertical. Vertical, exatamente. Agora, os condomínios que a gente tem horizontal, todos eles são associações, né? A diferença entre eles é que tem alguns condomínios que eles foram criados após a lei de 2017, que eles já nasceram com a característica de loteamento fechado. O que nós temos na sua grande maioria realmente é uma associação pré-definida ali entre os moradores daquela comunidade, né? Então, tem muitas associações aqui em Mariporã, só que, infelizmente, muitas em situação irregular. O que é muito importante, Elane, também falar da responsabilidade, por exemplo, do presidente, né? Tendo em vista essa questão da irregularidade. O presidente, ali, quem toca a administração da associação, ele tem responsabilidades civis e criminais. E uma coisa que é muito importante, que assim, quando eu tenho a legalidade de uma associação, eu sempre tenho uma associação na frente do presidente. É óbvio que o presidente ele é responsável por aquela associação, então ele assume a responsabilidade por isso. O que nós temos aqui em Mariporã, infelizmente, nós temos associações irregulares que elas não nasceram juridicamente, ou seja, elas não têm CNPJ, elas não existem, mas eu tenho o Alberto e a Elani, que se nós nos juntamos para, de repente, fazer uma administração de um bairro, é onde você é a presidente, eu sou o tesoureiro, e na realidade os rateios estão na nossa conta, isso é muito, muito perigoso para nós que estamos gerindo. Juridicamente, Exatamente. é muito perigoso. Infelizmente, aqui em Mariporã tem muito. E a gente vem batalhando nessa situação para tentar regularizar as associações que já existem mesmo, né? Diante disso, Alberto, eu acho que de tudo que você falou, eu acho que aqui ressalta a importância da FAM, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Federação das Associações de Moradores de Mariporã. Por favor, se puder falar. Para mim é um orgulho, um prazer muito grande fazer parte desse projeto. A FAM, ela é um marco aqui para o município em relação a essa congregação que ela vai representar em relação às associações, né? A FAM, ela foi criada, ela é uma federação, ela foi criada nos moldes da Lei 13.019, que é uma organização social civil, mais conhecida como OSC, né? A OSC, ela não é uma associação propriamente dita, né? Ela é uma organização da sociedade civil, ou seja, ela tem uma representatividade junto ao poder público muito forte. Então, ela consegue, inclusive, fazer ali parcerias com o governo, né, estadual, federal, municipal, inclusive pegar alguns braços onde o poder público não alcança, né? Então, ela consegue propor parcerias, desenvolvimento de projetos. Então, assim, a associação, como nós conversamos, ela já tem um peso muito grande. A FAM, ela veio para somar, porque a FAM ela vai representar ali todas as associações do município. Então, o peso e a importância da FAM, de acordo com os moldes que ela foi criado, eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo. Perfeito, não?
fantástico isso para o município, eu acho assim maravilhoso. Diante do que o Alberto falou, eu quero convidar também o Alberto. Nós vamos ter nosso primeiro grande evento aqui, e nós estamos convidando todos os representantes de associações de moradores aqui de condomínios e associações de Mariporã. Nós vamos ter um evento no dia 17 de março de 2025, com a presença de órgãos públicos, com a presença da OAB de Mariporã. Nós teremos o Ministério Público Estadual, a Procuradoria do Município de Mariporã, o Poder Judiciário, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC. Eu sou fã do SEJUSC, isso eu falo assim, eu sou muito fã do SEJUSC, venha quebrar um grande galho para todo mundo, né? Cortar etapas, né? O Cartório de Registro Civil e a FEPAM, que é a Federação Paulista de Associações de Moradores, que foi quem deu o maior impulso para a criação aqui da Federação de Associação de Mariporã. Então, você também está convidado, Alberto, você é uma pessoa importante aqui no evento de se considerar, de se fazer a Federação de Associações de Moradores de Mariporã, e aguardamos a todos aqui no dia 17 de março, das 9h30 às 11h, no salão da OAB, aqui na Avenida Ipiranga. Gratidão a todos, gratidão, Alberto. Muito obrigado. E até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Obrigada a todos.